Bom dia, então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um resumo do capítulo 23, onde vamos falar, né? Vamos relembrar pontos importantes deste capítulo, que falou aí lindamente, aprendemos lindamente, profundamente sobre o santuário. E para o próximo capítulo, ainda falando do santuário, agora do lugar no Santo dos Santos, na versão A Grande Controvérsia, ou na versão Grande Conflito, quando começa o julgamento divino. Então, vai continuar falando do santuário, e isso é maravilhoso. Então, vamos orar para a gente revisar o capítulo 23, lembrando que esses pontos que vamos rever são pontos importantes, são pontos que não devemos esquecer. E uma dica, já que o PDF sempre é disponibilizado, para você que de repente ainda tem a oportunidade de estar pregando nas igrejas, e pegue um momento desse, um assunto desse, um resumo de um capítulo tão forte como esse, como o primeiro, o segundo, o terceiro e outros. Então, aproveite essa luz que o Senhor tem dado e compartilhe com outros, mas também você pode compartilhar o link do vídeo no seu status, na sua lista de transmissão, para seus contatos, enfim. Vamos fazer o trabalho porque há um dever para cada um de nós. Oremos então. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, por mais uma semana que estamos começando, por mais um dia que estamos alcançando o amanhecer, exclusivamente pela tua graça e misericórdia. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. E neste dia possamos escolher, tomar decisões e testemunho para os que estiverem ao nosso lado, que estar aqui não dá para brincar, não dá para brincar de cristianismo, de ser crente, mas que deve de fato ser a decisão tomada para nos preparar para a eternidade. Pai Santo, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos estar ligados à videira verdadeira, estamos aqui humildemente nos apresentando diante de Ti, através do nosso representante, do nosso advogado, mediador, sumo sacerdote, o Teu Filho, que neste momento, neste período, de juízo, apresenta o seu próprio sangue como expiação pelo meu pecado, pelo pecado de todos nós. E agradecemos por isso, o entendimento da, da dinâmica do que acontecia no santuário da terra, nos leva ao santuário celestial. Nós queremos, Pai, pelo teu amor, graça, bondade, misericórdia, permanecer firmes. Precisamos muito de tua ajuda para sermos íntegros em tudo que nós estamos aprendendo, para que não fique só apenas como um aprendizado e depois seja esquecido, mas que possamos colocar em prática, para assim testemunhar da tua existência, do teu amor e da tua justiça para todos que nos rodeiam. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Profecias estão se cumprindo e nós estamos nesse meio, mas queremos não apenas fazer parte da história, mas fazer parte daqueles que fizeram diferença na história da Terra, nos últimos dias deste mundo e principalmente como um instrumento de salvação para outras pessoas. Aperfeiçoa em nós o teu caráter, transforma o nosso, que nós de nós mesmos não conseguimos. Te damos a liberdade para sermos transformados. Se preciso for, nos quebra, nos refaz como um vaso de honra para a glória do teu nome. Nós queremos sim, Pai, aprender de ti e praticar. Nos ajuda, por favor. Neste momento, nos apresentamos a ti, nossa vida, cada família aqui representados, que estão aqui, que possam continuar buscando seu momento individual, entendam que nós já estudamos, que a fé coletiva é perigosa,
Nós temos que sim alimentar nossa fé com a verdade. Temos que ser bereanos para buscar por nós mesmos. Estamos em tempo de perigo e tendo esse entendimento é que estamos aqui, humildemente, pedindo, tira de nós o orgulho de Laodiceia. Queremos voltar ao primeiro amor. Obrigada por essa oportunidade. Neste dia, mais uma vez, como eu sempre digo, possamos andar contigo como Enoque. Nos preenche com teu Santo Espírito para que possamos produzir características do fruto do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito, honrar teu nome. Obrigada por tudo. Toma mais uma vez as pessoas pelas quais estamos orando. Parentes, cônjuges, filhos, netos, sobrinhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, não muitos, Pai. Muitos até que nem nós não conhecemos, mas que nos chega a pedido de oração. Apresentamos cada um diante de Ti. Toma também os enfermos, as famílias enlutadas e fala conosco neste momento, por favor. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelas promessas que aqueles que te buscam em espírito e em verdade serão encontrados por ti. Que essa seja a realidade para cada um de nós. E também, quem ouve esse vídeo em outro momento, quem foi ou quem será alcançado por ele, que seja para abrir os olhos e voltar ao primeiro amor e à fidelidade enquanto é pouco. Obrigada por tudo. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos pelos méritos do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém e amém. Vamos lá, então? Vou colocar aqui. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que é um resumão do capítulo 20. Para quem gosta do santuário, quer entender em que tempo nós estamos vivendo, o próximo capítulo ainda vai falar quando começa o juízo. Isso é importante porque estamos vivendo num tempo antítipo do juízo. Ok? Vamos lá, então. Nós vimos até no estudo anterior que hoje é tempo, é dia de escolher seguir o Cordeiro. E a Bíblia fala que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, ou seja, né, não aceitam as coisas que mulheres, igreja, ou seja, vinho de Babilônia, e eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, é necessário entendermos que o céu está em movimento para que verdadeiramente estejamos no meio daqueles que serão selados, ou seja, o nome do Pai e do Filho na testa representando o caráter, que testa é onde toma as decisões, né? Onde se encontra o lóbulo frontal e onde a gente toma as decisões. Então, o nome do Pai e do Filho na testa é mudança de caráter, ter o caráter semelhante ao dele. E esses serão selados, segundo Ezequiel 9, né? E outras citações também. Então, estejamos atentos. Mas vamos lá. Vimos e já sabemos, temos consciência de que o santuário não era simbólico apenas, mas profético, ok? Lembrando que o Eterno ordenou a Moisés cada detalhe. E lembrando que era um modelo, melhor, foi um modelo santuário da terra do santuário do céu. Por isso, cada detalhe, cada móvel, cada cor usada, cada bordado, a madeira, o tecido, o bordado, tudo foi ordenado pelo Eterno. Nada foi feito como Moisés queria. E tudo isso para mostrar como que o céu, como seria, melhor dizendo, como foi, né, o plano da redenção desde o início. Então, o Eterno ordenou cada detalhe. E no céu, revela um ministério real em andamento. Como nós falamos anteontem, o céu está em movimento.
tá? Não está parado só é, intercedendo por nós, não. Tem algo mais acontecendo. E nossa fé não pode se basear em coisas abstratas, em imaginação. Será que está acontecendo? Que Jesus está no santuário intercedendo, e é verdade, mas ele também está fazendo algo mais. Então, temos que entender que nossa fé tem que se basear, como diz o próprio capítulo, o santuário, é a nossa esperança, em uma obra viva, em entendermos, é necessário entendermos que o santuário, o céu está em movimento, tá? Isso é importante, que tudo que aconteceu no santuário da terra não era apenas simbólico, mas também profético. Por quê? Porque fala ali simbolicamente do milênio, né? Da morte de Cristo, do sacrifício. Ali fala do preço, o que é o preço do pecado? A morte, ele fala sobre isso. Fala do originador do pecado. Então, existe uma, uma profecia, né, em tudo que acontecia ali no santuário. O centro do santuário sempre foi o eterno, não o homem. Sempre foi o eterno. Aí o que que acontecia? A glória entre os querubins estava, habitava, e era exatamente nesse local onde entrava o sumo sacerdote, tá? Era onde entrava ele, e ali Shekinah, simbolizado, né, o nome ali, Shekinah, simbolizado a glória que estava ali presente, então habitava entre os anjos. E quando você vai pesquisar e conhecer sobre na própria Bíblia, sobre a construção do tabernáculo, você vê que tinha anjos também, além da arca, anjos eram bordados no véu que separava o lugar santo do santíssimo, ok? E temos que entender que tudo isso nos leva a conhecer que o trono do eterno é o centro do universo moral. Por isso, conhecer a lei, por isso que o próximo capítulo depois desse que vai falar quando começa o juízo é a imutável lei. Porque a lei representa o caráter do eterno, então ela é eterna. Se eu não tenho prazer em buscar força e poder para obedecer à lei aqui na terra, estou correndo um grande risco de não ter a eternidade. Por quê? Porque na eternidade a lei existe, a lei é a norma do céu. E para quem está aqui, que viu ontem o estudo de sábado à tarde, que a gente está no capítulo 2, ali falou que muitos, naquela época, o capítulo 2 desse livro, falou exatamente que muitos escolheram baixar a norma do governo. Acho que vocês perceberam isso ontem. Então, o trono do Eterno, como no tabernáculo, é o centro do universo. Lá dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, que é o próximo capítulo, nós vamos ver detalhes e onde ali estava exatamente o trono central. Então, a fé verdadeira, ela é teocêntrica, ok? Isso nós temos que buscar entender, tá bom? Cada móvel ensinava uma etapa de salvação, ou seja, o altar de sacrifício representava o sacrifício. Lembra que a gente já comentou em outros momentos que hoje a ordem dos móveis do santuário é alterada, ela é trocada. E talvez você pense assim, como assim, Jô? Sim, o altar de sacrifício que representava a humildade do pecador reconhecer, ok? Reconhecer ali a sua condição, reconhecer o seu pecado, hoje é tirado. Hoje já vai direto para a pia, que é purificação, que é batismo, só que sem levar o pecador a entender a necessidade da mortificação do eu,
sem entender a necessidade do altar de sacrifício, é quando a gente vai para Romanos 12, né, fala, oferecer o vosso corpo como sacrifício puro, vivo, santo. Então, essa parte é esquecida da mortificação do eu, infelizmente. Mas cada móvel ali do santuário, dentre outras aplicações, mostrava uma etapa da salvação. E essa etapa é aqui pincelada, vamos dizer assim, porque é muito mais profundo. Mostra ali o altar do sacrifício, que é literalmente o sacrifício, a mortificação do eu, a pia, que mostrava ali a purificação, a limpeza, né, que também se aplica ao batismo. O candelabro, que é a luz, a mesa, que é o sustento, pão da vida, o incenso, que é a intercessão. Até isso hoje também, infelizmente, se você observar aqui os cinco móveis, você vai perceber que praticamente eles hoje são, como é que eu posso dizer, desvalorizados, sabe? São pisados, são colocados de canto. Só não a pia, porque o batismo precisa ter para ligar o pecador à igreja, para ser membro, precisa ter. Mas quando você vai para o sacrifício, quando você vai para viver e buscar a luz da verdade do que está escrito, né, da Bíblia, quando você vai para o sustento, qual é o sustento da fé? Bíblia. E hoje, infelizmente, é desviado muito sentido real da palavra. Por quê? Porque pega trechos soltos para distorcer o evangelho eterno, e uma dessas distorções é exatamente dizer que não vamos conseguir vencer o pecado, isso é muito sério, tá? E o incenso, que é a intercessão. Aqui a gente pode mostrar que o salvo ele tem uma vida de intercessão. Mas você vê hoje entre parênteses, entre aspas, programas da igreja, raramente tem agora uma vigília que leva a uma oração, que leva a um momento, você tira pelos próprios cultos, né? Chamado culto de quarta, culto de oração, que é um pinguinho de gente. Então, quando você conhece mais profundamente sobre esses móveis, você vê que muitos hoje são esquecidos, são colocados de canto, né? E principalmente pisado e jogado por terra, como disse Daniel, que aconteceria quando fala da Arca da Aliança, que está os 10 mandamentos dele, está a lei. Então, temos que conhecer esses móveis para entender cada etapa, ok? Então, se eu fui perdoado lá através do sacrifício, então esse caminho me leva ao lugar santo, depois ao lugar santíssimo, e é lá onde eu encontro o eterno. Mas para isso, eu tenho que ter os meus pecados expiados pelo sangue do Salvador. Tá? A salvação é um processo completo, não apenas um momento. A salvação é um processo completo que me leva a uma vida de santidade. Eu devo buscar a santificação, sem a qual ninguém verá. E hoje, infelizmente, a salvação ela é pregada como um momento. Que momento? Venha, se batize, seu nome está no livro da igreja, tudo certo, você está salvo. E não é assim. É muito mais sério e profundo do que esse momento de batismo. Tá? O sacrifício era diário, lembra? Era um sacrifício pela manhã e pela tarde que os sacerdotes ofereciam por conta dos seus pecados e imundícias de todo o povo de Israel. Então, temos que entender que esse sacrifício diário significa exatamente a nossa maior necessidade, né? De entender a nossa condição e estar nos oferecendo. E também tem a simbologia dos cultos, manhã e tarde, ok? Para poder estar próximo aí vivendo a dependência constante do Eterno.
O pecado exige, e estava exigia, porque a gente está falando da época do santuário, da terra, a exigia sangue continuamente. Hoje não é diferente, só que o sangue hoje, lembrando sempre, é do Salvador, do Cordeiro, que era o Cristo. E hoje no céu, ele intercede por mim e por você, ainda enquanto a porta da graça está aberta. Então, só um pouquinho. Então, não vivemos de uma decisão passada. Ou seja, eu tenho 40 anos, 80 anos, 50, um ano, um mês de batizado, já estou salvo, tudo certo, agora eu vou viver do jeito que eu quero, já estou perdoado. Não. Deve existir uma comunhão diária, um relacionamento, uma intimidade. Por quê? Porque a gente sabe, como o próprio Cristo e o Espírito de Profecia fala, que os salvos, os fiéis, serão perseguidos, os fiéis passarão por momentos difíceis, toda todo o apoio terreno humano será tirado, e aí vai ficar ele e o eterno. Então, se não tivermos hoje uma comunhão diária, uma fé pura, não misturada, tá? Não uma fé coletiva, mas uma fé pura, pautada na rocha, não conseguiremos passar por esses momentos que estão chegando, ou já chegaram, podemos dizer. Então, não viva na decisão que você tomou há um ano, um mês, 30, 50 anos. Não. Viva pautado na comunhão diária, na dependência constante e total. A gente ainda falando aí sobre o véu, e hoje muita gente fala assim, o véu se rasgou, e é verdade. Então, coisa de santuário é do passado, eu já ouvi isso aqui, tá? Então, mas esse véu que separava, ele também apontava esperança. Por quê? Porque após o véu tinha ali o perdão, tinha a condição de conhecer a lei, de receber o perdão, né? Então apontava para uma esperança. O povo sabia que no dia 10 do sétimo mês haveria expiação, haveria perdão pelo pecado, e ali por isso que ficavam todos contritos, todos em humildade, em quebrantamento, em exame, tá? Então, na terra, o povo não podia entrar livremente no santuário, nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo. A parte que cabia ao povo era exatamente a parte do pátio, onde era oferecido o sacrifício, onde era purificado através da bacia de água, né? Então, ali ninguém podia entrar, principalmente no lugar santíssimo, se não fosse o sumo sacerdote. E eles sabiam disso, tá? E quando aconteceu no céu, que o véu se rasgou, como fala aí a própria Bíblia, o que que aconteceu? Aí, em Cristo, na própria carne dele, tem um significado muito grande, não só o véu do santuário, mas a sua própria carne que se rasgou, né? Então, esse véu rasgado, hoje nós temos acesso ao Pai, através desse Cordeiro, desse Salvador, que foi disponibilizado para nós. Mas nós não vamos entrar ou ter acesso a esse lugar de qualquer jeito. Entende? Deve haver uma reverência, um respeito, um temor, uma solenidade. Infelizmente, hoje, nós sabemos no mundo cristão, evangélico, está tudo misturado, não existe reverência, não existe respeito, não existe temor. Na verdade, não existe nem santuário mais. Né? Nem isso mais é vivido, é ensinado, é pregado. Então, observa que só pegam a parte do véu. O véu se rasgou e hoje está tudo beleza. Hoje agora é a nova aliança, é Cristo.
percebe? Então, é muito sério isso. Hoje nós temos acesso, sim, o véu foi rasgado, sim, mas devemos entrar no santuário pela fé, através do nosso representante, com muita reverência. Ok? O sumo sacerdote representava o povo. Ele pegava ali o sangue e oferecia e levava para o lugar santíssimo, né, para poder exatamente ele pedindo perdão pelos pecados e imundícias do povo de Israel, ele representava. E hoje o nosso sumo sacerdote é exatamente, nos representa, é o Cristo. Ele entra no lugar santíssimo por mim e por você. Na terra, na época do santuário, um homem entrava, que era Arão, foi escolhido, né? Então, existia uma didática, uma sequência, melhor dizendo, existia uma sequência para isso. Tudo tinha ali o momento certo, o preparo das roupas, das vestes, espiritualmente falando, a limpeza, o oferecer o sangue, e hoje é o nosso Salvador, que entra e está lá neste momento por mim, por você, é o nosso representante. Então, nossa segurança está em quem nos representa, não em nós. Isso aqui eu quero só falar um pouquinho. Por quê? Porque hoje, no meio evangélico, inclusive no nosso meio, isso é esquecido. A segurança hoje, infelizmente, está na instituição, que a igreja falou, porque a igreja, aí muitas vezes a gente pensa assim, mas o romano, né, o católico diz que, como a gente vê por aí, que tem que estar na igreja para poder ser salvo. Mas indiretamente, sem perceber, a gente acaba fazendo a mesma coisa, tá? Colocando a segurança na instituição, nos líderes e por aí vai. E colocando a segurança em nós mesmos. Como assim? Bom, se eu acredito que essa é a igreja verdadeira, né? Que prega a verdade. E no início realmente foi porque era mais pura, agora está tudo misturado, mas enfim. Aí automaticamente eu me sinto seguro ou segura porque eu faço parte dela, porque meu nome está na secretaria. E através disso agora eu me alimento do que passa para mim, do que é passado. E eu acabo aceitando que eu estou seguro nesse meio e que vamos fazer tudo, que está tudo certo, porque eu já sou batizado, porque eu estou colocando a segurança em quem? Em mim, em homens, em pessoas, em liderança, em instituições. Só que a minha e a sua segurança está na pessoa que nos representa neste momento no santuário do céu. Isso é muito sério. Isso está sendo trocado a ordem das coisas, infelizmente. O dia da expiação era o clímax do ano, a gente sabe que era uma vez por ano, então todos os pecados eram ali acumulados. O que acontecia? Era um dia decisivo de juízo e purificação. Era um dia de humilhação, era um dia de contrição. Você que está aqui, que ainda não assistiu, procure lá, ou eu posso, depois você pode pedir aí, a quem te convidou, quem mandou o link para você, dois estudos que foram feitos sábado e domingo passado, que é como viver em tempo de juízo. Estude, leia, pesquise, ore e em humildade entenda que esse dia que era lá no santuário da terra, que era um dia de decisão, de juízo, de purificação, de humilhação, é o tempo hoje que nós estamos vivendo. E o santuário será purificado. E o juízo começa pela casa de Deus. E a primeira mensagem é chegada a hora do seu juízo. A primeira mensagem é essa. Então, hoje estamos em um tempo decisivo na história humana. Vivemos em dias solenes, por isso que é importante a gente assistir aquele vídeo quantas vezes forem necessário para entender que devemos nos preparar, que estamos não em dias comuns,
Não é um dia comum, é um dia onde temos que tomar decisões sérias para a nossa salvação. Então, o que é o dia da expiação? Vai lá nos vídeos que você vai entender melhor sobre, porque não dá tempo de falar aqui para você que ainda não entendeu, não sabe a profundidade, a representatividade desse tempo que nós estamos vivendo. A expiação envolvia investigação e separação. O povo examinava a si mesmo, tá? Porque hoje, trazendo para a nossa realidade, devemos examinar nós mesmos, porque estamos no tempo de juízo investigativo. A minha vida e a sua está sendo investigada. Todas as escolhas que fazemos têm que estar de acordo à vontade do Eterno e todas, independente de estar de acordo ou não, estão sendo anotadas, registradas, ok? E devemos, então, fazer um autoexame. Que decisões estou tomando? O que eu penso, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto? O que está acontecendo? E temos que entender que o autoexame não é legalismo, é reconhecer a minha condição e buscar a fidelidade. Temos que reconhecer nossa condição. Isso é fidelidade. Ok? Então, o dia da expiação envolvia isso. Agora veja, se o dia da expiação na Terra era o dia de exame, era o dia de contrição, de arrependimento, e nós estamos nesse período, né, representativo desde 22 de outubro de 1844, em tempo de juízo investigativo, o que eu devo fazer? Entende? O que eu devo fazer? Me examinar, entender e pedir força e poder ao Eterno para, através do seu Santo Espírito, nos sustentar em fidelidade. Dois bodes revelavam duas realidades espirituais. A gente aprendeu muito, né, no dia ontem, no dia anteontem, sobre esse bode, esses dois bodes. Por que bode? Tem muita gente que se pergunta, eu mesmo já me perguntei durante muito tempo. Ué, se o tempo todo era cordeiro, cordeiro, por que agora bode? Vai lá nos vídeos de ontem e de anteontem que você vai entender melhor. E os dois bodes, um era para o Senhor, que era morto e derramava sangue, que representava redenção, e o outro era o bode Azazel, que era o que era responsabilizado pelo pecado, pelos pecados, melhor dizendo, de Israel. Então, temos que saber separar, saber o significado e entender que até essa parte, como eu falei, tudo que é relacionado com o santuário faz parte do plano da salvação. Tudo faz parte do plano da redenção. E a gente sabe que aquele deserto, Azazel, lembra que nós estudamos sobre o homem designado para levar esse bode? Então, tudo tem um significado. Tá? Hoje, Cristo nos salva, Satanás responde pelo mal que causou. Ele vai finalmente responder de fato, né, muito em breve. Mas isso aqui está relacionado aos dois bodes, e a gente sabe que um derramava o sangue e o outro não. E daí, o que, que acontecia? Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, com aquele sangue oferecido ali, ele fazia agora, simbolicamente, transportava todos os pecados ali acumulados durante o ano para esse bode Azazel, que era levado para o deserto. E aí, simbolicamente, o santuário era purificado. E hoje no céu, o registro do pecado, e pecado confessado e abandonado será apagado. Por isso que, quando Cristo voltar nas nuvens do céu com os seus santos anjos, o que é que vai acontecer? Ele vai resgatar os que já são seus, e aí vem o período do milênio onde Satanás vai ficar preso na circunstância de não ter ninguém para tentar. E aí, então, dentro desse contexto do que acontecia no santuário da terra, e nesse momento era o santuário era purificado, ok? Simbolicamente, hoje não é diferente. Vou repetir,
Por isso a importância de conhecermos o que acontecia no santuário da terra. O Eterno não apenas perdoa, ele elimina o pecado declarado, o pecado reconhecido, o pecado declarado, mas o pecado que é deixado, ok? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está escrito em Provérbios. O povo deveria afligir a alma, arrependimento sincero, reconhecer a sua condição, declarar e dizer sim, pequei, olha aqui o que está acontecendo. Então, ou na terra, no dia da expiação, era isso que acontecia com o povo. E lembrando que aqueles que não estavam nesse sentimento de arrependimento sincero, de contrição, de humilhação, que não tirava, lembra? Que não tirava do meio deles ali o entretenimento, nem a brincadeira, nem o que acontecia? Eles eram expulsos do acampamento, percebe? Eles eram expulsos do acampamento. Observa isso. Então, na terra era dia de arrependimento sincero. Hoje no céu existe um chamado à humildade final. E essa humildade envolve arrependimento, envolve reconhecer a condição e viver em dependência. Então, há um chamado para mim, para você hoje. Não é mais tempo de superficialidade espiritual. Não é mais tempo de religiosidade para cumprir a agenda, para fazer porque mandaram fazer, aquela superficialidade espiritual no sentido de uma fé coletiva, de achar que eu estou bem, que a minha fé está boa, está firmada, porque eu não falto um culto, porque eu tenho o nome no livro da igreja, porque no sábado eu estou lá com todo mundo dizendo amém. Cuidado. A superficialidade não vai te sustentar no tempo de angústia. Se você não tiver verdadeira comunhão, intimidade, dependência, nem eu e nem você vamos aguentar e vamos ceder na pressão. É por isso que é importante entendermos o contexto da primeira mensagem angélica, que nos chama a uma reforma em todas as áreas de nossa vida. Isso é muito sério, porque se eu abro uma concessão hoje, só hoje isso, só hoje isso, não é só um pouquinho, é só uma besteirinha, não tem nada a ver, isso é cuidado. Cuidado com a superficialidade. Cuidado com a incoerência de dizer que estamos ou somos o povo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus e, ao mesmo tempo, está pisando na lei. Cuidado com a incoerência de dizer que há a falsa segurança de Ezequiel 8. Estamos no templo, está tudo certo, não tem nada errado. Deus não está nem vendo isso que está acontecendo, já somos salvos. A gente participa da igreja. Cuidado com essa falsa segurança. Tá? Isso é muito perigoso. Quem rejeita a obra era o que eu falei, né? Era separado do povo. Era uma exclusão, era excluído quem não estava contrito no dia da expiação. Quem não aceitava as normas que ali eram realizadas, todo o processo era excluído do acampamento. Percebe? Hoje, no céu, decisões eternas estão sendo tomadas e confirmadas. A pergunta para a gente meditar é: está acontecendo no céu agora? Se meu nome e o seu passar agora, em juízo, estaremos no meio daquele povo que, contrito, esperava o sumo sacerdote sair, seguindo ele o que acontecia, ou estaremos no meio daqueles que estão vivendo despreocupadamente, envolvido com o vinho de Babilônia, dizendo amém para tudo, achando que andar nas normas é extremismo. E esses, eles eram excluídos. Muito sério isso. Então, lembre a partir de hoje, de agora, que decisões estão sendo tomadas no céu, ou melhor, confirmadas
Só que é interessante, por que confirmadas? Porque elas são ou serão de acordo a minha e a sua decisão, a minha e a sua escolha, ok? Então ela é apenas esse momento de juízo investigativo é apenas confirmada. Por quê? Porque quem toma a decisão sou eu e você, não é Eterno. Por ele, todos seriam salvos, tá? E se manter neutro é uma escolha perigosa. Tipo, eu sei disso tudo, eu sei a lei, eu conheço a lei, eu sei os princípios da reforma de saúde, o que eu devo deixar de comer, o que eu não devo. Ah, mas eu sou neutro. Não vou nem tocar no assunto, porque fulano não gosta, porque ciclano não gosta, porque o pastor não vai gostar. Ah, não, eu estou neutro, eu participo de tudo, eu vou para os cultos, eu canto, eu digo amém, eu não concordo com o que está sendo feito, eu não concordo com o tipo de louvor, com o tipo de mensagem, com o evangelho distorcido, mas eu estou neutro, eu não falo nada, eu estou só vendo. Cuidado, cuidado. A neutralidade nesse momento decisivo é uma escolha perigosa. A neutralidade testemunha do lado que você já está, do lado que você escolheu, tá? Não rejeite a obra. Por quê? Porque no passado eram afastados, excluídos do acampamento. E nesse tempo, a exclusão é do céu. Isso é muito sério. Não fique neutro. Ah, mas vão me chamar de extremista, de dissidente, de separatista, de santinho, de santinha, que eu quero viver. Deixe chamar. Se você for difamado por causa do meu nome, bem-aventurado sois. Se você for perseguido por causa do meu nome, bem-aventurado sois. Assim disse o nosso Salvador. Ok? Não fique neutro ou neutra. O santuário revela o caráter de Deus. Justiça e misericórdia caminham juntos. O que acontece hoje? Hoje é pregado em todo o meio evangélico, quando eu falo todo, estamos incluídos, o amor, como a primeira mensagem do novo presidente da IASD foi exatamente essa. Vamos falar do amor. Para que falar das coisas que nos separam? Vamos falar das coisas que nos unem. E aí, quando se fala de amor e misericórdia, se esquece de quê? Da justiça. Se esquece de quê? Do juízo. Entende? Porque hoje, infelizmente, é mostrado ou se acredita no mundo cristão de que uma vez salvo, salvo para sempre, e batizou e agora viva do jeito que você quer, sem reforma, sem princípio de saúde, sem princípio na modéstia, sem princípio de nada, que você já está salvo. Isso chegou ao nosso meio, entende? Só que temos que entender que amor e justiça, justiça e misericórdia caminham juntos. Não existe um sem o outro. E hoje o Eterno não ignora o pecado. Hoje o pecado é banalizado no nosso meio, tá? Mas ele oferece salvação total. Para quê? Para uma vida de santificação. Eu comi o C ali, ó, santificação, tá? O Eterno, ele não ignora o pecado, mas ele oferece a graça, como já falamos, a verdadeira graça, ela é transformadora. Se eu digo que eu vivo pela graça, que eu aceito a graça, mas meus atos, minhas escolhas, minha comida, minha roupa, o que eu escuto, o que eu compartilho, é tudo coisa do passado, de quando eu era jovem, ou quando eu, antes de aceitar de ser batizado, eu fazia, o que mudou? Mudou nada. A verdadeira graça, ela transforma quando eu entendo o preço que ela custou. Quando eu entendo que o meu pecado que crucificou a Cristo. Quando eu entendo o alto preço que custou a minha redenção, que custou essa graça, pode ter certeza que eu busco e dou licença ao Espírito Santo dele me transformar. A música que eu gostava no passado, não gosto mais. A comida que eu gostava, não gosto mais e por aí vai. Então, quando o Eterno oferece a salvação,
a graça através da morte do seu filho, é para uma vida de santificação. E a vida de santificação não tem semelhança com as coisas do mundo, porque ele mesmo falou: o príncipe do mundo se aproxima, eu nada tenho dele e ele nada tem de mim. Ok? Então lembre disso. Que é que você tem escolhido, como é a sua vida. E lembre também que tudo que nós fazemos, escolhemos, tem sido testemunhado pelo universo. Quando a Bíblia fala que somos espetáculos para o mundo, para o universo, isso é uma realidade. E se nós tivéssemos consciência disso, muita coisa mudaria nas nossas decisões. Tudo apontava para Cristo e sua obra final. A gente viu que na terra tudo era tipo e era sombra. Aquele cordeiro que vinha, ou aquele animal que não tinha condição de oferecer o cordeiro, aquele animal ali que era sacrificado, representava Cristo. Tudo apontava para ele. Todos os móveis têm a harmonia com a vida dele, com a presença dele, com o significado. E hoje no céu, não é mais sombra das coisas do passado, não é mais tipo, mas é uma realidade plena. O céu está em movimento, ok? E nós não seguimos símbolos, mas seguimos o Cordeiro. Não adianta apenas conhecer a simbologia do santuário se não entender que tudo aquilo apontava para o Cordeiro. É ilusão, tá? O santuário está em movimento e o templo também. Na terra, o que acontecia? O serviço do santuário, inclusive o dia da expiação, tinha começo, meio e fim. No céu hoje, a intercessão do nosso sumo sacerdote, ou através do nosso sumo sacerdote, vai ter muito em breve um encerramento. Isso não sou eu que estou dizendo, as profecias, os acontecimentos, o dia a dia nos mostra isso. E a gente sabe, baseado em Apocalipse 22:11, e ali podemos dizer claramente que chegará um tempo em que não haverá mais tempo de mudança, porque quem é santo continue santo, e quem é ímpio continue ímpio. Então, é tempo de decisão, é tempo de vigilância e de fidelidade. Por quê? Porque, como conhecemos, né, popularmente falando, a porta da graça está se fechando. O santuário não é apenas um tema doutrinário, é um chamado urgente. Enquanto ainda há intercessão, é um chamado de seguir o Cordeiro, viver em arrependimento, andar em estrita obediência. Não é só obediência de meia boca, não. Não é só obediência em forma de religião, em forma de letra, não. É obediência de fato. E é tempo de olhar para o céu enquanto vivemos santamente na terra. O propósito do eterno para mim e para você é sede santo como eu sou santo. Esse é o chamado urgente, mas para isso ser uma realidade, temos que conhecer sobre o santuário. É algo real, é algo que existe. Infelizmente, isso tem sido apagado do meio de um povo que foi levantado com essa missão. Infelizmente. Apocalipse 14, verso 1, e aí misturado com um pedaço do verso 4, diz: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E ali estavam 144 mil que não se contaminaram com mulheres. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Você tem seguido o Cordeiro? Você tem seguido os passos do Cordeiro? Ou você parou na cruz, na ressurreição? Pronto, aqui está a minha salvação. Cruz e ressurreição. Já me batizei, estou salvo pela graça e tudo certo. Vamos viver do jeito que eu quero e no final estou salvo. Cuidado, cuidado. Hoje é dia de escolher seguir o Cordeiro com reverência
que não existe mais no nosso meio. Fé pura, viva, firmada na rocha e plena obediência. A graça verdadeira, ela transforma e ela me leva a uma vida de obediência. E como eu digo, estamos num tempo de perigo, por quê? Porque ao mesmo tempo existe no nosso meio uma incoerência muito grande, porque ao mesmo tempo que eu visto a camisa dizendo que eu faço parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, eu digo que é impossível obedecer à lei, ou seja, é impossível deixar de pecar, porque pecado é desobediência à lei. É impossível viver os princípios, aí por isso hoje, para que Ellen White? Não, é uma mulher que escreveu, não é mais profetisa. Então veja a incoerência. Visto a camisa, sou povo que guarda os mandamentos de Deus e tenho o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, mas hoje é pregado de que não vamos vencer pecado. E para que Ellen White? Não, isso aí ela escreveu para o tempo dela. Virou agora uma escritora americana. Você entende? Só que devemos voltar aos marcos antigos, devemos seguir o Cordeiro enquanto há tempo, enquanto ele ainda está no papel de sacerdote, de sumo sacerdote, advogado, mediador. Por quê? Porque muito em breve, segundo as profecias, segundo as dores do parto, são sinais que o próprio filho revelou ali, ele sairá do santuário, como saía Arão, né? Para trocar suas vestes agora de sumo sacerdote para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí não haverá mais tempo. A decisão é hoje. Tá? A decisão é hoje, é agora. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Ok? Então, tá aí o resumo deste capítulo. O santuário celestial é o centro da nossa esperança. Que seja realmente, que seja. Mas para ser e eu entender a profundidade disso, eu devo conhecer o que acontecia, porquê, como, significado do santuário da terra, tá? E é por isso que amanhã ainda, pela misericórdia e graça, vamos ver as 10 questões deste capítulo. Ah, mas a gente já leu, a gente já fez, já examinou, a gente já agora fez um resumão, citando aí as partes principais. Para quê 10 questões? Exatamente para isso. Para marcar, para termos em mente o significado dele. Por isso que todos os capítulos, quando chega no final, a gente tem um resumão e tem as 10 questões. Então, que possamos orar uns pelos outros, pelos grupos de estudo, possamos compartilhar e entender que é tempo, sim, de ser bereano, de ser aquele que busca, de fato, viver a estrita. Ah, vocês agora são extremistas. Sou, sim. Porque o Cristo foi. Só gente, se entendermos claramente que só existem dois extremos. O extremo de ser fiel ao céu e o extremo de ser fiel ao mundo, e a gente sabe quem é o príncipe desse mundo. Não existe o meio do caminho. O muro já é dele. Percebe? Então, a neutralidade já me disse de que lado eu estou. Eu devo vestir a camisa, sim, da verdade, do Evangelho eterno e proclamar através do meu testemunho de vida, não só de boca, porque falar e não viver é condenação. Então, através da minha vida, da minha vivência, eu vou testemunhar para minha família, para os meus amigos, algo está diferente. O que aconteceu? É exatamente a sua plena obediência e dependência do Eterno. Tá bom? Tenhamos, então, uma semana nova, abençoada, de busca, de dependência, de harmonia, de intimidade com Ele, para assim estarmos nos preparando para a eternidade. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou a oração final? Sinta-se à vontade. Este é o momento. Márcia, é a primeira vez que você está aqui, querida? Se for, seja Bom bem-vinda. dia. Eu Bom já dia. havia entrado uma outra vez,
Mas a minha entrada hoje foi muito em função, porque esse horário, para mim, é um hum, complicado, porque eu faço caminhada, né? uhum, Então, é um momento que eu tenho para fazer atividade física. Mas aí, como eu tô com uma gripe, aí aproveitei e entrei. Mas admiro uhum. muito o trabalho de vocês, viu? De fazer Amém. esse Glória a estudo. Deus. Que Jesus continue abençoando. Essa Amém. dor que você está falando é uma dor que eu também sinto. Hoje eu não me sinto pertencente, para ser bem sincera, é algo que me incomoda bastante, ver Uhum, a forma e o movimento como se encontra a igreja. uhum, Então, eu venho fazendo isso, estudando muito em casa, estudando constantemente, diariamente, de manhã e de noite, é o uhum. tempo que eu tenho, eu já estou estudando. Isso. Mas vocês estão de Maravilhoso. É isso parabéns aí com mesmo. esse trabalho. Que Jesus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pegue os vídeos depois e vá assistindo, já que você não pode Sim, diariamente sim, estar com a sim, gente, sim. viu? Venham E é fazendo isso. isso. Pronto, maravilhoso. Deus te abençoe. Glória a Deus por Amém. isso. A todos Anderson nós. também, seja bem-vindo. E os demais que já estão aqui diariamente com a gente também, que possamos estar buscando, tá? Conhecer, tá bom? Então, vamos orar para a gente finalizar esse momento. Pai Santo, te agradecemos, Pai. Tudo que temos feito e venhamos a fazer seja para a honra e glória do teu nome. É um livro que deve ser, como diz o próprio testemunho de Jesus, um livro que deve estar em cada lar, deve ter um livro desse. Um livro que foi escolhido e escrito e revelado para um povo que quer enxergar o tempo, um povo que quer entender a necessidade e a urgência de tomar uma decisão. É realmente, como a irmã falou, é doloroso, mas a tua palavra é bem clara, que diz que os que serão selados são aqueles que gemem e choram pelas abominações que acontecem no meio do teu povo. Oh, Pai, não tem sido fácil e não será, mas estamos agora nos entregando mais uma vez neste dia em tuas mãos. Faz a obra completa, porque esta é a tua promessa, e nós te damos liberdade para sermos transformados e verdadeiramente essa obra ser completa na nossa vida. Fica conosco neste primeiro dia da semana. Possamos tomar decisões e escolhas que nos liguem ao céu. Obrigada por tudo e nos traz amanhã mais uma vez. Pedimos em nome do teu Filho, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E até amanhã.